Olá, boa tarde, boa noite. Hoje nosso estudo é sobre os falsos profetas, ilusões e enganos dos tempos atuais. E numa outra nota, antes de começar a palestra, eu percebo que muitas vezes é justamente no dia que nós temos uma palestra, um estudo, ou uma reunião, que as coisas ficam mais difíceis, mais complicadas, e a gente se atrasa, e acontecem coisas para interferir, impedir o nosso caminho e a nossa concentração, pois é exatamente isso que acontece. Sempre que há um trabalho de esclarecimento, de melhoria para o nosso espírito, sempre há uma resistência, sempre há algo puxando para o lado contrário. E é aí que a gente tem que perseverar mesmo no nosso caminho. Então vamos lá iniciar o nosso estudo, que o objetivo de hoje é refletir sobre o conceito espiritual dos falsos profetas, que não pertence só à Bíblia, nem só às religiões, né? É um conceito bem amplo. Em relação à interpretação que se dá no tempo de hoje à espiritualidade. No mundo de hoje, o que que se considera espiritualidade? Então, a gente faz algumas perguntas para que a gente possa refletir ao longo desse momento que vamos estar juntos. O que é a verdade? E como saber se nós a encontramos? Estamos vendo a realidade ou estamos apenas vendo as sombras dessa realidade? Quem são aqueles que conduzem as pessoas e para onde nós estamos sendo levados? O que é liberdade espiritual e do que realmente precisamos nos libertar? É possível ver com clareza num mundo de aparências? E qual é o preço de pensar por si mesmo? Essas questões é que vão nos guiar ao longo desse estudo e elas são questões importantes que servem para que a gente use como base no nosso desenvolvimento, nas nossas reflexões diárias. Por exemplo, é possível ver com clareza num mundo de aparências e nós estamos vendo mesmo a realidade ou estamos apenas vendo as sombras dessa realidade? A respeito disso, a gente vai falar sobre uma alegoria que foi escrita por Platão. Imagine há quanto tempo atrás. É a alegoria da caverna que Platão criou. Ele descreve aí prisioneiros acorrentados desde o nascimento, dentro de uma caverna escura, onde eles só podiam ver as sombras que eram projetadas na parede que estava à frente deles por objetos que passavam diante de uma fogueira. Então, algumas pessoas seguravam determinados objetos, a claridade da fogueira projetava a sombra desses objetos na parede que estava à frente dos prisioneiros acorrentados. Eles não viam atrás, não viam ao lado, eles olhavam só para frente e viam essas sombras refletidas. Essas sombras são tudo que eles conhecem da realidade. Até que um prisioneiro conseguiu se libertar, saiu da caverna, descobriu o mundo real que era iluminado pelo sol, que é o símbolo do conhecimento e da verdade. Depois que esse prisioneiro viu o sol e ficou deslumbrado pela beleza e a maravilha, ele voltou para a caverna e tentou contar aos outros aquilo que ele tinha visto, mas foi completamente rejeitado e desacreditado. Os outros disseram: Mas por que que eu vou acreditar nisso? Isso que você está falando é um absurdo. Não existe. Eu estou vendo isso aqui está diante de mim, e isso aqui é que é a realidade. Então, essa alegoria representa a ignorância, essa caverna. As sombras são a ilusão ou as ilusões daquilo que nós vemos pelas aparências. O mundo exterior. O conhecimento verdadeiro é o sol e a ideia suprema do bem. Essa metáfora fala sobre a jornada da alma, que vai da escuridão da ignorância até a luz da sabedoria. E aí a gente se questiona: qual é a nossa caverna hoje? Será que nós vivemos acorrentados aos algoritmos?
que trazem para nós as notícias e as informações que nós temos acesso. Nós temos um documentário muito bom a respeito disso no Netflix. Nós temos no sentido de temos à disposição um documentário que fala sobre essas redes sociais e os algoritmos. E ele mostra exatamente que as máquinas estão programadas, a inteligência artificial e todo esse aparato que funciona para levar a informação às pessoas de uma maneira que, quanto mais você busca alguma coisa, mais ele vai dar a você aquela mesma coisa que você busca sempre. Então, pessoas que vão buscar, vamos dizer uma coisa bem banal, receitas culinárias, vão aparecer constantemente receitas e posts de comida e de preparação na sua linha do tempo. Isso não vai acontecer para pessoas que buscam jogos, por exemplo. Eles vão ver constantemente propagandas, informações e tudo relacionado aos jogos. Então, cada uma dessas pessoas vive dentro de uma espécie de caverna e acredita que aquela sua realidade pessoal é a realidade de todos. E isso é o grande engano que a gente vai ver ao longo desse estudo. As sombras de hoje são esses discursos prontos, são esses gurus digitais, as promessas instantâneas de felicidade. E quem ousa sair da caverna e enxergar além da ilusão? Essa é a questão. Nós vivemos em tempos de muito ruído, de muito barulho, de muita informação, tudo em excesso. Verdades que são diluídas e nós nem sabemos mais se são verdades. A espiritualidade que antes buscava o silêncio, que antes buscava a verdade e a transformação, hoje é muitas vezes substituída por promessas rápidas de sucesso, de cura imediata e de prosperidade material. E esse é o engano onde a gente acaba escorregando inúmeras vezes. Essa paisagem linda, com uma luz tranquila, era a espiritualidade que a gente falava antes. Era uma coisa calma e que preenchia profundamente a cada um. O que não acontece hoje. O que acontece hoje é o que Jesus dizia e alertava para aquelas pessoas que se colocavam como guias sem ter a verdadeira compreensão das coisas. Jesus dizia: Deixai-os, são cegos, guiando cegos, e ambos cairão no precipício. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala no capítulo 21: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos em pele de ovelha, e que por dentro são lobos. Vocês vão conhecê-los pelos seus frutos, ou pelas suas ações, pelas suas atitudes. Por acaso a gente pode colher uvas nos espinheiros? Não. Então toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore ruim vai produzir maus frutos. E para isso eu trouxe um exemplo concreto que aconteceu próximo dos anos 80, que foi o caso desse pastor Jim Jones. Ele se refere a um dos episódios mais trágicos e chocantes da história moderna envolvendo manipulação religiosa e fanatismo. Esse pastor fundou uma seita chamada Templo dos Povos na década de 50. E ele, ao longo dos anos, foi tendo um controle tão grande sobre os seus seguidores que, com uma paranoia tão profunda, que chegou ao ponto de se mudar para a Guiana, porque começou a ser questionado nos Estados Unidos, e na Guiana, na América do Sul, ele fundou uma cidade chamada Johnstown, e ali a comunidade dele cresceu muito. Então, em 1978, ora, mais de 20 anos depois que ele tinha fundado a seita, 900 pessoas morreram, incluindo crianças, num suicídio coletivo. Nessa época, a gente via essa notícia na televisão e todo mundo ficou muito chocado, sem compreender como é que aquilo tinha acontecido. Esse suicídio coletivo induzido por ele, que ordenou que todos os membros da seita ingerissem um veneno que foi preparado, mesmo algumas pessoas tendo sido forçadas a obedecer. Antes disso acontecer, um congressista americano tinha ido visitar
essa comunidade porque recebeu inúmeras denúncias de abusos e acabou, quando ia embora, levando algumas pessoas que queriam sair, escapar da seita. Esse congressista e toda a comitiva dele foram assassinados no aeroporto. Então, no total, 918 pessoas morreram, marcando o episódio como um dos maiores suicídios em massa da história contemporânea e deixando para nós um alerta brutal sobre os perigos do fanatismo cego. Nós temos vários outros exemplos semelhantes a esse, mas esse realmente foi muito marcante porque não sei se já havia acontecido algo assim antes, e como nós já vivemos na época das notícias que chegam para todos, nos anos 80, isso foi muito divulgado e muito falado, e reforça exatamente o que Jesus dizia, que cegos guiando os cegos, eles todos vão cair no precipício. Esse é um alerta para que a gente preste muita atenção a respeito daquilo que nós estamos ouvindo e para onde nós estamos sendo guiados. Isso também é fruto do que eu chamei de espiritualidade líquida, baseado num conceito de um sociólogo polonês que publicou diversos livros sobre modernidade líquida, globalização, amor líquido. Ele colocou este nome, líquido, porque é uma coisa que se adapta, que escorre, que muda de forma e que, em última instância, evita compromissos duradouros. Então, nessa perspectiva, a espiritualidade líquida, ela é uma espiritualidade consumista, imediatista, que rejeita a disciplina interior, a necessidade de estudo, de compromisso, de reforma íntima. Ela não aceita que é preciso o silêncio e a compaixão real, portanto, ela não é uma espiritualidade escolhida como um caminho de vida. Ela é mais um fruto do nosso tempo presente, que é uma coisa imediata, rápida e que dá resultados como as pessoas querem, só que não é verdade. Então, os falsos profetas de hoje surgem sob muitas máscaras como uma espiritualidade performática, que fazem verdadeiros carnavais, que fazem apresentações extraordinárias, os gurus do bem-estar instantâneo, os influencers do eu ideal, pregando a liberdade, mas acabam vendendo dependência, incentivando o consumo e alimentando o ego. E é por isso que as pessoas continuam vazias, continuam perdidas e continuam desesperadas sem saber aonde vão chegar. O Deus que nós conhecemos hoje é o Deus do consumo. Aí tem mais um trecho que Jesus dizia: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra do hebraico que significa literalmente riqueza. Então, quando ele fala servir a Deus, representa viver com propósito, com humildade, com a verdade interior. E servir a riqueza, Mamon não é um deus, uma figura que é um deus, é apenas a riqueza. Servir a riqueza simboliza você submeter ao materialismo. Você criar uma dependência tão profunda ao materialismo e ao desejo de controle e poder que o seu ego se submete àquilo e você se torna completamente dependente. Se você não tiver aquilo, você não vive. Jesus não condenava o uso dos recursos, mas a idolatria ao ter, que obscurece a escuta da alma. Quando dividimos a nossa lealdade, ou seja, entre o sagrado e o mundano, entre o espírito e o ego, nos tornamos espiritualmente fragmentados. Então, sim, devemos buscar a nossa melhoria material, devemos buscar o nosso progresso, devemos ter a ambição saudável de melhorar, de progredir. Claro, no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro isso, quando ele mostra as leis naturais, que a riqueza é muito importante. A riqueza é fundamental para o progresso humano, mas fazer com que a riqueza, de todas as formas que ela aparecer, seja o seu Deus, ou que sem ela você não possa viver, faz com que você se torne fragmentado, porque quando você serve a Deus, significa servir, não é
subserviência. Servir é abraçar, se dedicar com propósito à sua verdade interior. E quando você encontra a verdade interior, e quando você internaliza o estudo do Evangelho e todo o conhecimento espiritual, jamais você vai poder achar justo as guerras, as desigualdades sociais, a fome, as dificuldades que milhares de pessoas passam. Então, a riqueza utilizada dessa forma equivocada, sim, é ela que divide e fragmenta o ser. Então, esse Deus mercado, ele define valores e os templos que nós temos hoje são esses feeds das redes sociais. O culto ao sucesso material, a beleza externa, a performance espiritual substitui o caminho da alma. E esse Deus do consumo, ele exige muitos sacrifícios da sua paz, do seu tempo, da sua verdade. Eu acho que todos nós temos algum amigo que é tão imerso nas redes sociais que quando ele está, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu conheço assim, no momento que estão todos reunidos, a família, os amigos, essa pessoa está sempre no celular, porque tem que postar alguma coisa, porque tem que filmar tudo que vai fazer, fotografar, porque tem que estar o tempo todo respondendo. Então, é uma vida virtual que não é real e que, se essa pessoa voltar à vida real e ao convívio daqueles com quem ela conhece, muitas vezes ela vai se sentir profundamente infeliz porque nós temos essa influência enorme dos falsos profetas no presente. Essa imagem mostra um lobo no pódio, no microfone, pregando para várias ovelhas, e ele diz: Quando eu for eleito, eu vou me tornar vegetariano. Piada, né? Um lobo vegetariano não existe. Mas nós, ovelhas ou vaquinhas de presépio, como a gente diz no Brasil, acabamos por acreditar nessas promessas de lobos que dizem para nós que vão ser diferentes ou vão fazer diferente daquilo que todo o seu histórico mostra. São esses falsos profetas que prometem a cura sem que você precise enfrentar o seu interior, fazer a sua reforma íntima. Vendem a espiritualidade como um produto, promovem a si mesmos muito mais do que promovem o bem, manipulam a fé e aquilo que é sagrado para obter seguidores. Esses indivíduos exploram a vulnerabilidade da fé humana para obter o controle e o poder sobre as suas vítimas. O falso profeta usa da linguagem espiritual, mas serve a si mesmo e deseja apenas ganhar o poder. O controle emocional e psicológico é utilizado para fortalecer a posição de poder desses falsos líderes. E nós vemos isso constantemente. Pessoas usando da linguagem espiritual de uma forma tão vazia e tão sem propósito, que isso se tornou, como numa determinada época, as religiões na Idade Média, quando os iluministas e os positivistas começaram a descobrir a ciência, a religião com aquele discurso tão superficial e tão simplório como esse, usando a linguagem espiritual de uma forma tão banalizada, se tornou um objeto de risos. Como hoje, tem uma série no HBO que é White Lotus, que mostra um resort onde as pessoas muito ricas vão se hospedar na Indonésia, na Tailândia, algo assim. E eles desenvolvem a trama mostrando cada pessoa daquela que está ali hospedada com muito dinheiro para pagar pelo spa, meditação, uma pessoa que acompanha, dando a orientação, tratamentos de massagem, uma série de coisas que eles procuram fazer. Cada pessoa daquela tem um universo mais conturbado impossível. São pessoas corruptas, são pessoas que estão com intenções de assassinar alguém, são pessoas que estão totalmente envolvidas pelo desejo material, sexual, são pessoas que estão envolvidas com as drogas, com as bebidas, com todo tipo de vulnerabilidade. Mas aí os rótulos que elas recebem
namastê, são coisas boas, agradáveis, tudo tratado de uma forma muito harmoniosa, muito espiritualizada, mas é uma espiritualidade de vitrine. Não é uma espiritualidade profunda, como o Espiritismo constantemente nos convida. Aliás, eu acho que às vezes o Espiritismo não é uma religião, uma doutrina, uma filosofia que alcançou tanta gente por isso, porque exige de nós muita responsabilidade, transformação, assumir as nossas fraquezas e os nossos erros. Ninguém aqui no Espiritismo está dizendo, ah, você é lindo, maravilhoso, você é perfeito, essa é a sua última encarnação. Quem me dera. Mas estamos muito longe disso. Basta olhar em volta. É que a gente se ilude, a maioria das vezes, com essa aparência, como esse lobo aqui dizendo que quando for eleito vai ser vegetariano, a gente acaba se iludindo com aquilo que os nossos olhos veem, porque nós somos pessoas imediatistas também, vivemos imersos nessa terceira dimensão, encarnados. Então, aquilo que a gente vê parece muito mais real do que aquilo que a gente sabe porque estudou e que é no plano imaterial. É apenas o conhecimento espiritual. Então, eu não sei se aquilo é verdade, eu não sei se aquilo vai acontecer, mas isso aqui material eu sei que é verdade. E aí eu acabo indo por essa ilusão e me deixando arrastar por essas falsas promessas do mundo contemporâneo. Nós vivemos nesse tempo em que muitas pessoas, movidas por essa sede de poder, ou fama, ou lucro, assumem posições de liderança espiritual sem uma verdadeira conexão com o bem coletivo. Entre esses falsos guias modernos, podemos reconhecer influências espirituais ou motivacionais que, com esses discursos cativantes, prometem a cura instantânea ou a sua vida plena em 7 dias, mas entregam vazios, revestidos de aparência. Os profissionais de saúde, especialmente nessa área estética, que vendem sonhos irreais e arriscam a saúde desses corpos frágeis, eu diria das almas frágeis também, por prestígio e enriquecimento pessoal. Todo dia a gente vê uma notícia de alguém que quis pagar mais barato por um médico para fazer uma intervenção estética e acabou recebendo um desastre no seu rosto, no seu corpo e às vezes até perdendo a vida. Mas esses profissionais de saúde falsos que oferecem curas milagrosas, eles só existem porque a gente busca por eles, como tudo real na vida. Todas essas pessoas só existem porque nós damos audiência a elas. Nós acabamos por acreditar e por procurar. Pode olhar na conta dos Instagrams ou das redes sociais dessas pessoas, tem milhões de seguidores. Porque, no fundo, as pessoas dizem: não, eu não acredito nisso, não. Mas se alguém oferecer uma cura instantânea, se alguém oferecer, traga o seu amor de volta em 7 dias, quem sabe, né? Não custa nada tentar. Aí você vai lá e mergulha naquilo ali, dependendo da fragilidade ou dependendo do quanto você é suscetível às influências, porque aí entram as influências espirituais também. Aí entram os obsessores interessados em fazer com que você vá sim por esse caminho errado. Aí entram outros fatores que, conhecendo o espiritismo como a gente conhece, dá para entender perfeitamente como funciona. Aqui entram os líderes religiosos que comercializam a fé, exigindo ofertas financeiras generosas em troca de milagres, de bênçãos ou de vender lugares no céu ou de supostas curas, né? Outros cultos, como no Brasil nós temos tantos, e promessas mágicas que pedem objetos caros, dinheiro, sacrifícios simbólicos como uma condição para atrair o amor, para ganhar um emprego ou para mudar o seu destino. A espiritualidade verdadeira não precisa de trocas. Os espíritos de luz que nos orientam fazem isso de graça, mas nós não conseguimos ouvi-los. Muitas vezes não conseguimos ouvi-los porque a nossa sintonia está muito mais afinizada e ligada às coisas telúricas, às coisas materiais, às coisas mais primitivas, como diziam os espíritos, os chakras inferiores que estão mais. André Luiz fala sobre isso
no começo de Nosso Lar, se não me engano. Ele fala sobre a nossa ligação ainda tão profunda com esses centros de força, os chakras, como o chakra básico, o chakra do umbigo, que estão mais voltados para satisfações imediatas das nossas necessidades básicas, da alimentação, da digestão, de tudo isso. Então, a gente está muito mais ligado à Terra, muitas vezes, do que ligado aos nossos chakras superiores, que começa no coração, com o sentimento, com o amor, com a doação, na fala, no pensamento e elevam o espírito. Esses ainda são mais difíceis de alcançar, porque são muito mais sutis. Aquilo que é mais denso e mais ligado à terra é mais fácil de nós estarmos ligados, dependendo do nosso comportamento. Esses movimentos que manipulam a dor, explorando a vulnerabilidade humana em momentos de crise emocional, familiar ou espiritual. Também são esses cegos guiando cegos e que ambos vão cair no precipício. Como Jesus mostrava claramente já há mais de 2000 anos, e nós ainda estamos errando os mesmos erros, vivendo as mesmas coisas. Quando você tira as máscaras dessas pessoas, você vê quem realmente elas são. Nós temos uma série de exemplos sobre falsos profetas que caíram as máscaras, mas as pessoas continuam buscando outros e outros e outros para substituir, porque a ilusão da vida material é muito grande. Se alguém disser, está na Bíblia e também tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, o Cristo está aqui ou ele está ali. Não acrediteis absolutamente, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão tão grandes prodígios e coisas tão extraordinárias ao ponto de seduzirem, se isso fosse possível, até os próprios escolhidos. Ele deixa bem claro que não importa aquilo que esses falsos profetas estejam fazendo, o quão extraordinário parece o fenômeno que ele está criando. Espanta realmente, é extraordinário muitas vezes, e que poderiam seduzir, como ele deixa claro, se fosse possível, até as pessoas que já são mais evoluídas, até as pessoas que já têm mais equilíbrio, até as pessoas que já estão mais adiantadas no caminho espiritual. Se isso fosse possível, ele deixa claro também. E mostra que não é para a gente acreditar em qualquer mensagem que a gente recebe, em qualquer tipo de comunicação. É preciso observar o que está além daquilo, porque não vão ser só algumas palavras escritas em algum lugar, digamos, num post ou numa comunicação, tanto faz, que vão fazer com que a gente acredite em alguma coisa sem que haja outras bases para sustentar. Por isso, Kardec insistiu tanto dizendo que fé verdadeira só é aquela que pode sustentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então não adianta eu ter fé se a minha fé também não se basear na razão e no entendimento. Para isso eu tenho o auxílio da ciência e dos conhecimentos para poder tirar essas dúvidas, né? Então essa presença constante e crescente de falsos líderes nas comunidades religiosas sempre causou e continua causando muita confusão e desconfiança na fé das pessoas, gerando muitas incertezas. E por isso, os jovens e as pessoas do nosso mundo, de uma maneira geral, se afastam da religião, porque era esse o dogma: fora da igreja não há salvação. E igreja aqui não quer dizer uma religião específica, igreja quer dizer a instituição. Então, por eles dizerem tanto isso e mostrarem comportamentos contrários, mostrarem exigências contrárias à bondade, à justiça, é que as pessoas foram criando mais desconfianças, vendo que os discursos daqueles líderes eram falsos, que eles estavam pregando a doação, o voto de pobreza, a entrega, e eles mesmos não estavam fazendo nada disso. Então, as pessoas começaram a perceber que a maioria das religiões era uma fábrica de produzir mais dinheiro para aqueles que estavam na liderança.
entrando pessoas, por um lado, desequilibradas e perdidas, e do outro lado saindo executivos para propagar aquela fé. Então, as pessoas começaram a questionar a autenticidade dessas instituições, levando a uma erosão dessa fé, a um desgaste, a um dissolvimento. A erosão da confiança afeta, então, a estrutura e a coesão dessas comunidades religiosas, resultando em divisões internas. O número de igrejas que existe por aí, igrejas ortodoxas, igrejas luteranas, igrejas católicas, que são só os monumentos, mas que estão sempre fechadas. Ninguém frequenta aquelas igrejas. Ali não se encontra paz, ali não se encontra um conselho, um bem-estar. A maioria das pessoas pensa isso e não vai, não frequenta, porque a confiança delas foi erodida por essas falsas verdades. Então, o controle emocional exercido por esses falsos profetas pode provocar também, a nível psicológico, ansiedade, medo e dependência, enquanto a manipulação psicológica pode desorientar as pessoas, fazendo-as questionar as suas próprias crenças e a sua identidade. Então, as pessoas se afastam da religião, que deveria ser essa ponte de religação delas com o Criador, e ficam perdidas, buscando outra coisa em que acreditar, buscando outra coisa onde colocar a sua fé e a sua necessidade de segurança e de um guia que, de alguma forma, mostre a elas o caminho, e acabam caindo nessa ilusão que é prometida aos quatro ventos nas redes sociais. Uma outra parte que Kardec foi além dessa máxima, fora da igreja não há salvação, ele também questionou o fora da verdade não há salvação, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui ele diz: que homem pode se vangloriar de possuir a verdade integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga, ou seja, cada dia o conhecimento cresce mais, cada dia nós temos acesso a mais conhecimento e mais informação, e todo dia as ideias são corrigidas. Antigamente se falava que ovo era muito ruim para a saúde. Dali adiante, mais adiante, não, o ovo é muito bom para a saúde. Aí o café não se pode tomar muito café porque faz mal. Ah, não, o café tem uma substância que é muito importante. Ah, o vinho é péssimo. Não, tem resveratrol, você deve tomar. Então, é uma cacofonia de informações que às vezes as pessoas se perdem. E por isso Kardec, já há quase 200 anos, dizia isso. Os conhecimentos incessantemente se alargam, todos os dias as ideias são corrigidas e melhoradas. Então, a verdade absoluta é um patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não é dado ainda a nós saber tudo. Nós somente podemos aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao nosso adiantamento. Isso é a verdade mais clara de todas. Para você saber um pouquinho mais da verdade, você vai ter que fazer o trabalho de reforma íntima, de mudança, de melhoria, de elevação espiritual, desenvolver a humildade, desenvolver virtudes, para que você possa se adiantar um pouquinho no caminho e poder alargar um pouquinho mais a sua visão, absorvendo assim um pouquinho mais da verdade. Não é o que as pessoas querem fazer, né? É fundamental, então, reavaliar as crenças e os valores à luz dos desafios do mundo moderno, buscando uma fé mais robusta e genuína, e saber que o verdadeiro guia espiritual sempre vai guiar com simplicidade, com exemplo e com verdade. Aqui Jesus também traz a mensagem, e Kardec coloca no Evangelho: reconhece-se o verdadeiro profeta pelas suas obras, aquele que ensina a caridade, a humildade e o desapego dos bens terrenos é o enviado de Deus. E aí nós podemos observar que nem sempre eles vão brilhar, esses verdadeiros profetas. Não vão brilhar, não vão aparecer, talvez não tenham nem muitos seguidores e nem cheguem a tantas pessoas quanto aqueles que fazem o alarde, o circo e o carnaval chegam.
mas esses é que são os verdadeiros. E aqui ele convida a cada um de nós para ter a sabedoria para ouvir, a razão para analisar tudo que chegar até os nossos ouvidos. Aí então você vai aprender e saber que verdade é reflexão. É só quando a gente pondera, pensa mais a respeito, procura compreender e coloca na balança, é que realmente vamos saber, através da reflexão. Na semana passada, nós tivemos aqui na Europa, em Portugal especialmente, um apagão que durou 10 horas, se não me engano, das 11h30 da manhã até as 9 da noite. Foi uma disseminação de informações confusas tão grande, de cyberataque, de eh, extraterrestre, de explosão solar, todo tipo de coisa saiu na mídia. E cada grupo de pessoas foi para um lado, para uma tendência maior. Uma outra pessoa fez uma reflexão sobre isso, dizendo que, de alguma forma, milhões de teorias da conspiração. Isso era um teste que os governos estavam fazendo para ver para que lado as pessoas iam, de que maneira elas se comportavam, porque houve muitas pessoas que saíram correndo desesperadas para os supermercados, compraram papel higiênico em primeiro lugar, porque eu não sei qual o motivo que isso tem uma importância imensa desde a pandemia, mas é. Papel higiênico, comidas enlatadas, muitas garrafas de água. E depois que passou o apagão, no dia seguinte, várias pessoas, centenas de pessoas estavam no supermercado de volta tentando devolver aquilo que elas compraram em excesso. Então, é esse tipo de comportamento que não usou a razão, não analisou aquilo que estava acontecendo de uma forma mais madura e compreensiva e, portanto, não refletiu sobre aquilo, sobre o que poderia realmente ser verdade ou não. Tudo que a gente tem que se preparar, já vem há meses, a União Europeia falando sobre as pessoas fazerem kit de sobrevivência, kit de emergência. No momento que acontece um apagão, as pessoas se desesperaram, porque elas já estavam, de uma certa forma, sendo programadas para ter medo, que é o que a maioria dessas notícias traz na nossa vida. Medo, desespero, pânico sem ponderação, sem raciocínio, porque as nossas crenças e os nossos valores, como aqui está dito claramente, à luz dos desafios do mundo moderno, precisam de uma fé mais robusta e genuína. Precisa que a gente veja o histórico das coisas, precisa que a gente observe um pouco mais. Vamos dar um tempo, vamos ver ao longo do dia o que está acontecendo, como é que as coisas se desenrolam, não ouvir qualquer coisa que se diz e pensar, é isso mesmo que eu tenho que fazer? O que que realmente é importante para mim? Por isso que eu fiz aquelas perguntas lá no começo e vou fazer mais umas agora adiante. Então, o papel da educação da alma no entendimento espiritual é fundamental. É essa educação da alma que é ela que vai nos levar através desses tempos tão conturbados, tão ignorantes da verdade, tão dispersos e tão distantes das verdades. Por isso, a doutrina espírita oferece uma leitura profunda e atual sobre esse tema, especialmente frente aos desafios do século XXI, como esses falsos profetas e essa grande ilusão do materialismo. Então, o primeiro ponto é a educação como iluminação da consciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma que a fé raciocinada é o único antídoto contra a incredulidade e o fanatismo. A verdadeira educação espiritual não impõe dogmas, mas convida à reflexão, à transformação moral e ao autoconhecimento. Ela desperta o ser para a realidade do espírito imortal e as suas responsabilidades diante da lei divina. Essa educação profunda da alma que o Espiritismo nos convida, é, ela não está absolutamente baseada em imposições. Ela convida as pessoas a se modificarem, a olharem para si mesmas e não para que o outro, para o que o outro está fazendo. Não para corrigir o outro, que a nossa maior tendência é essa, mas para corrigir a nós mesmos.
E essa é a grande dificuldade que a gente tem, porque é muito mais fácil apontar o defeito do outro, ver onde é que o outro está errado, ver onde é que o outro precisa se corrigir. É muito mais fácil enxergar aquilo do que enxergar a nós mesmos e aquilo que a gente precisa corrigir. Mas quando nós somos honestos com a gente mesmo e humildes, a ponto de aceitar que sim, nenhuma pessoa é perfeita, então, obviamente, você também precisa de correção e de modificação. Aqui na série psicológica de Joana de Ângeles, que é maravilhosa, ela traz a psicologia profunda da alma pela psicografia de Divaldo Franco e destaca, por exemplo, que a fé cega é frágil diante das tentações do ego. Ela diz assim: somente a fé amadurecida pelo discernimento liberta o ser da manipulação e da ignorância. Ela reforça a ideia da espiritualidade lúcida, construída sobre o autoconhecimento, o equilíbrio emocional e a conexão com o bem. É esse amadurecimento que permite distinguir entre o sagrado verdadeiro e as imitações de fé que alimentam o consumismo e o narcisismo moderno. Que é exatamente isso que eu estava dando o exemplo da série White Lotus e uma outra quantidade enorme de influencers que usam os mantras, usam os conhecimentos budistas, usam até o conhecimento espírita para atrair pessoas falando sobre coisas que eles não conhecem absolutamente na profundidade. André Luiz também nos convida na sua série de livros, eu acho que ele publicou uns 14 livros junto com Chico Xavier, recebido de André Luiz, que é o espírito. E esses livros, eles são uma verdadeira biblioteca de conhecimento. Tenham paciência, leiam, se informem, mergulhem nessas histórias que ele conta, são casos, ele vai narrando as visitas que eles fizeram aos centros espíritas, as tarefas de ajuda e de resgate de espíritos sofredores no umbral, casos de pessoas na Terra que ele vai dando o exemplo do que aconteceu com uma família e como é que foi que eles resolveram. E ali ele dá aulas de medicina, de psicologia, de conhecimentos tão diversos que nunca mais a sua alma vai ser ignorante depois de você ler os livros de André Luiz. Nesses livros da série André Luiz, ele nos mostra que a educação espiritual continua após a morte, que os espíritos que se iludiram com religiões exteriores, sem uma vivência interior, permanecem no sofrimento. Eles não chegam no outro lado e num passe de mágica ou no estalar de dedos eles vão se tornar outras pessoas. Eles vão ser as mesmas pessoas. E essas pessoas, continuando esse sofrimento, próximas de nós aqui na Terra, vão reforçar a nossa ignorância e o nosso sofrimento também. Infelizmente. É por isso que nós precisamos ampliar esse conhecimento para que as coisas não nos iludam ao ponto de nós não sabermos como é que a gente vai agir. Ele deixa claro aqui em Missionários da Luz que a ignorância é a mais poderosa algema da alma. Leon Denis também falava no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a ignorância é o mal maior. Dela, ou seja, da ignorância, todos os outros males nascem. Porque exatamente ignorância não é só brutalidade e grosseria. Ignorância é ignorar, desconhecer. Quando a gente desconhece um tema, um assunto, qualquer coisa que disserem a gente acredita. Ou qualquer coisa que disserem a gente desacredita e acaba deixando de ver aquilo que é verdadeiro e que pode nos servir. Então, André Luiz reforça que o estudo, a caridade e a reforma íntima são os pilares da fé ativa e esclarecida, que são capazes de proteger a alma contra influências perturbadoras e falsas promessas, né? A espiritualidade precisa ter raízes profundas para que possa desenvolver o discernimento. E para chegar a essas raízes profundas, que vão nos sustentar nos momentos difíceis, nas provações da vida,
que parecem tempestades, furacões, nos momentos de dor, de desespero. Essa espiritualidade enraizada, ela precisa do silêncio interior. Ela precisa da coerência entre o nosso discurso e a nossa ação. Como eu sempre dizia, se os pais querem ensinar aos seus filhos que eles não devem, por exemplo, exagerar na bebida, não devem se entregar ao excesso de vícios. E esses mesmos pais têm a sua geladeira cheia de bebidas ou o seu armário cheio de cigarro. Como é que ele pode dar o exemplo para os filhos diante daquilo que ele está fazendo? Então, especialmente as crianças. O nosso discurso não pode ser um completamente diferente das nossas ações. E também não estou dizendo que cada um precisa virar santo, não. Mas se nós queremos que os nossos filhos aprendam o comedimento, o equilíbrio e as coisas com bom senso, nós temos que agir da mesma forma. Senão não vai dar certo, não vai funcionar. Porque as crianças, os jovens aprendem pelo exemplo, não pela palavra. Precisamos aprender a respeitar a jornada do outro, precisamos buscar o sentido da nossa vida e não apenas a fama, os 5 minutos ou os 15 minutos de fama. Precisamos aprender a prática do amor, da compaixão e da verdade. Diante do espetáculo desses profetas da moda e dos ídolos de consumo travestidos de guias espirituais, a educação da alma se torna mais necessária do que nunca. E ela nos ajuda a responder às perguntas essenciais que a gente deve guardar como guia em todos os momentos. Essa mensagem que eu estou ouvindo, que eu estou lendo, me aproxima do amor e da humildade? Ela estimula em mim o serviço ao próximo ou o culto ao ego? Ela traz paz duradoura ou traz uma excitação, uma animação passageira? Essa é a nossa pergunta. Porque Jesus também trouxe essa parábola da porta estreita, mostrando que a fé verdadeira não cega, ela ilumina. A educação espírita forma consciências livres, responsáveis e conectadas com o Evangelho vivo de Jesus, o amor em ação, o discernimento diante da ilusão, a luz no meio da sombra. A porta estreita é o caminho da alma que já está desperta. Não se consegue entrar nela com os excessos do ego, mas com a leveza da consciência. Essa porta estreita é a trilha do esforço moral, da humildade silenciosa e da verdade vivida. Enquanto a porta larga convida à ilusão fácil, a porta estreita conduz à transformação real. Ela não leva a um lugar, mas a um estado de ser, onde o reino de Deus floresce dentro de nós. A porta larga, por onde passa o mundo, por onde passam todas as coisas, e que justamente por isso ela é muito fácil o acesso, ela nos distrai de nós mesmos. Ela nos distrai daquele foco necessário para a nossa evolução. E como eu disse aqui, a fé verdadeira não é cega. Ela ilumina e faz com que as nossas consciências sejam cada vez mais livres. Quando eu falo de porta estreita, que é o caminho da alma desperta, sim, ela exige alguns sacrifícios, mas não são sacrifícios de alto flagelo, como era pregado nas religiões antigas. É um sacrifício de abandonar aquilo que parece muito bom e que todo mundo, mas está todo mundo fazendo. Como dizia outro guru, acho que era Yogananda ou era Krishnamurti, que dizia: estar bem alinhado a um mundo doente não é sinal de saúde. Então, sim, muitas pessoas estão alinhadas a esse mundo onde nós vivemos, mas isso para mim não quer dizer nada. Estar alinhado a esse mundo, eu prefiro deixar de lado. Eu prefiro procurar viver esse evangelho de Jesus que mostra o amor em ação, o discernimento diante da ilusão e procurar no meio das sombras que a gente vive as coisas boas, escolher filmes que elevem a alma, escolher músicas que tragam
calma e profundidade, escolher conversas agradáveis, escolher estudos que nos tragam bem-estar. Esse é o convite à profundidade. Porque nós vivemos esses tempos onde o superficial atrai muito, mas a alma não se alimenta de aparências. Quem se alimenta de aparências é o ego, e o ego é frágil. Na primeira provação, na primeira dificuldade, ele tropeça e cai, ou ele chora e se desespera, porque ele se alimenta das aparências, e as aparências enganam só a quem quer ser iludido. O caminho é estreito, como disse Jesus, mas é nele que encontramos a paz duradoura. Discernir é um ato de amor próprio e responsabilidade coletiva, porque a espiritualidade autêntica, intuitiva e profunda é silenciosa, acolhedora e paciente. Então, o convite para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje é que cada um de nós não tenha medo de se afastar do barulho e buscar o essencial. Não tenha medo de conhecer a verdade, como Jesus dizia, porque é ela quem vai fazer com que você seja livre. É ela quem vai te dar mais profundidade, consistência, segurança, para que nos momentos de provação e dificuldades, como nós temos constantemente nesse mundo, e ainda vamos ter muitos, nós possamos estar equilibrados. Lembrem da parábola que não é de Jesus, mas que representa as duas árvores. Uma é um bambu e a outra é um carvalho. O carvalho rígido e forte, mas não se curvou diante da tempestade e da ventania, enquanto o bambu, fininho, parecia tão frágil, mas se curvou completamente diante do vento e sobreviveu à tempestade. É nesses momentos de flexibilidade, de aprendizado, que nós vamos crescendo espiritualmente. E a nossa alma vai se alimentando de algo mais do que as aparências. E vai crescendo de forma a nos tornar cada vez mais resilientes. Então, aqui nós encerramos o estudo de hoje e vamos agora parar de gravar para que vocês possam fazer as perguntas. Obrigado.